Boa noite, pessoal. Está entrando no ar por uma transmissão da Escola de Treinamento através do seu Facebook, mais uma edição da live Papo de 30. É com enorme prazer que estamos aqui mais uma vez recebendo vocês. E uma noite de grande empreendedorismo. Na live Papo de 30 de hoje, vamos receber uma empreendedora que tem um empreendedorismo muito especial. Vai do social, passando pela empregabilidade e no fomento de emprego, justiça social, enfim. Ela vai estar aqui trazendo um momento empreendedor hoje muito especial. E, começando a Papo de 30 de hoje, vocês sabem que nós sempre começamos pelo momento empreendedor. Já se vão aí quase 4 meses de live, aonde nós sempre abrimos a porta para um momento empreendedor. Já foram muitos empreendedores que nós tivemos a honra de participar aqui na live Papo de 30. E na programação de hoje, teríamos a esteticista Diana Itala. Mas, por uma boa razão, questão de trabalho, houve um impedimento pessoal dela e, infelizmente, vamos adiar um pouquinho as dicas que a Diana vai passar para a gente. Tá? Ela fez contato com a gente, né? Explicou o seu momento mais complicado lá na sua clínica. A gente sabe que o empreendedor está num momento difícil e, claro, né, agradecemos a ela e logo estaremos de volta aqui, porque eu já participei de uma outra live com ela no projeto Confabulando e ela tem muito conteúdo para passar para a gente, pessoal. Mas, no momento empreendedor de hoje, eu já tinha planejado, vou aproveitar e vou passar uma informação quentíssima para vocês, né? O momento empreendedor, ao longo desses quase 4 meses de Papo de 30, como eu disse, já trouxe muitos momentos aqui bacanas de empreendedorismo. E isso, de alguma forma, ganhou tamanho, ganhou força. E a gente quer ampliar essa discussão do momento empreendedor. Dessa forma, estreia no próximo sábado 2 grandes estreias, né? A primeira live da Escola de Treinamento lá no Instagram. Ah, você não sabia? A Escola de Treinamento agora também está no Instagram. A pedidos de nossos seguidores, ampliamos também a nossa participação nessa importante plataforma. Qual é o endereço? @Escola de Treinamento BR, o mesmo endereço do Facebook. Então, no próximo sábado, às 9 da manhã, estreia no Instagram o Momento Empreendedor, aonde eu vou estar sempre entrevistando um convidado especial, junto com outros empreendedores, mas nesse momento agora, durante um mês, nós vamos estar, eu e José Manuel, dando dicas de empreendedorismo. Então, no próximo sábado, convido você a estar comigo e o professor José Manuel, às 9 horas, no Instagram da Escola de Treinamento. Você ainda não segue nosso Instagram? Não tem problema, nós criamos essa semana. Então, siga lá, Escola de Treinamento no Instagram, ok? Vai ser um bom papo no sábado, às 9 da manhã. Pessoal, então fica aí a dica. Hoje a Diana, ela adiou a sua presença, mas nós estamos sempre aqui abertos a você, empreendedor de todo o Brasil. Se você é empreendedor ou conhece alguma pessoa empreendedora da sua cidade, faça contato conosco. Faça contato através do nosso Facebook, interaja diretamente com o jornalista Fernando Fraga e você poderá estar aqui em breve no Momento Empreendedor da Papo de 30, ok? Então vamos lá. Já agradecendo a presença da nossa convidada. Ela é, como disse, uma empreendedora de mão cheia, uma ativista social de marca registrada. Nós convidamos, é difícil, hein? Porque eu brinquei com ela nos bastidores agora, ela é a senhora live, né? Mas ela arranjou um espaçozinho na agenda dela
muito gentil, como sempre, em abrir mais um espaço para falar da sua ação, da sua bandeira social. Nós convidamos e ela aceitou. Seja muito bem-vinda mais uma vez à Live Papo de 30, minha querida guerreira Elisete Barroso. Muito boa noite, muito prazer estar aqui com você mais uma vez, Elisete. Boa noite, professor Ricardo Machado, professor Manuel, todos da Escola de Treinamento. Para mim é um prazer, uma honra estar aqui, já me sinto de casa e acompanho sempre que dá o Papo de 30, assisto depois e acredito que será um tempo agregador de valores, né? Porque quando a gente se encontra, acredito que o propósito é agregar e comentar e dividir e compartilhar saberes. Poxa, bacana, Elisete. Com certeza vai ser mais um momento daqueles grandiosos, marcantes na live Papo de 30. E claro, né, eu não posso, falou em empreendedorismo, eu tenho que chamar o consultor master da escola de treinamento, né? Um também que já me confidenciou, grande admirador dos projetos sociais da Elisete Barroso. Boa noite, seja muito bem-vindo mais uma vez a Papo de 30, meu querido professor José Manuel Barreiros. Boa noite, professor. Boa noite. É sempre um imenso prazer estar aqui, hoje especialmente para trocar algumas ideias e adquirir alguns conhecimentos com a Elisete. Sou um grande admirador do seu projeto, da sua visão social. Então é sempre alguma coisa que temos que agregar numa área que é tão fundamental neste país e tão necessária, mas tão pouco, muitas vezes, vislumbrada a sua importância. É um prazer imenso. Pessoal, já vimos então, hein? Papo de 30 hoje, quentíssima como sempre. E, claro, existe uma pessoa que não aparece muito na tela da Papo de 30, mas ela que toca esse negócio todo aqui. Se não fosse ela, a Papo de 30, a escola de treinamento, não teria a visibilidade que ela propõe a gente. É o nosso querido, nosso amigo, nosso jornalista preferido, Fernando Fraga, dando boa noite aí nos bastidores da Papo de 30, lá nos nossos comentários. Fernando Fraga, como eu sempre comento, está lá todos os dias trabalhando por uma notícia, um comentário, uma reportagem de cunho social, de cunho empreendedor ou de cunho de empregabilidade. Então, siga as postagens do Fernando Fraga aqui na Escola de Treinamento. Se você está chegando pela primeira vez, seja muito bem-vindo à Live Papo de 30. Você que já é nosso seguidor, sempre eu reforço, compartilhe a Escola de Treinamento nos seus grupos, né? Compartilhe a Papo de 30, compartilhe agora, né, a Papo de 30, já mandando para os seus grupos. Então, vamos lá. Manuel, Elisete, vamos aí interagir. Um momento de empreendedorismo, um momento importante no Brasil. Manuel, vamos aí, vamos aproveitar esse grande momento da nossa presença da Elisete aqui e vamos pegar o gancho com ela, Manel. Vamos tocar o barco aí. Boa live aí, boa entrevista para vocês dois. Muito obrigado. Elisete, é notório e acho que é inquestionável que, infelizmente, vivemos numa sociedade extremamente individualista e muitas vezes até certo ponto egoísta, em que estamos perdendo a visão da justiça social. Isso é muito grave, é muito perigoso. Por isso, um projeto como o seu, de Confabulando, ele é digno da nossa admiração, do nosso aplauso. Neste sentido, a pergunta que eu faço, o que levou você a empreender lutando por questões sociais? Bom, primeiro, vindo de você esses elogios, eu me sinto extremamente lisonjeada, porque também é recíproca aqui a admiração, né? Mas, na verdade, vamos dizer que foi uma junção de oportunidades, porque eu já tinha uma militância, eu sempre tive um olhar sensível para as causas sociais, as injustiças sociais, a desigualdade social, mesmo sozinha, ou ainda que fosse um trabalho pequeno, tentar fazer alguma coisa para atenuar ou diminuir essa injustiça, pelo menos aonde eu estivesse, no meu entorno, onde eu estivesse próximo, onde os meus braços alcançassem. A grande verdade é essa, né?
Então, eu já tinha uma militância, eu já gostava desse trabalho do enfrentamento da violência contra a mulher, já gostava desse trabalho da militância da desigualdade social, com um recorte no impacto lá na população negra. E apenas quando eu comecei com o trabalho do Confabulando, eu vi ali que dava para fazer uma junção, dava para juntar os propósitos. A grande verdade era essa, né? E através do Confabulando, que é um projeto de levar informações sem protocolos, né? Ontem até uma menina falou, eu gosto de você que não tem, ela não sabia achar a palavra. Eu falei, protocolos. A gente tem que ouvir, dar voz, e eu acho que dar voz é uma das formas também de você combater a injustiça, de você fazer algum tipo de reparação e de você poder, através de ferramentas que hoje a gente tem aí, as lives, hoje você tem aí essas conversas remotas, levar o conhecimento e para que as pessoas saibam que elas não estão sozinhas naquele problema. Hoje eu vi mais um rapaz que foi solto aí após 3 anos preso injustamente. Esse não é um único rapaz, né? Então, se a gente traz pessoas aqui para falar, eu passei por essa experiência, aquele cidadão que está lá na comunidade, que está no lugar onde ele não é ouvido, ele vai poder dividir essa experiência e outras pessoas que estejam passando por esse mesmo problema vão poder saber a quem procurar, como recorrer e ter força para se levantar. Então, na verdade, eu apenas juntei as forças, né? Eu já militava, já tinha esse olhar sensível para as causas sociais e juntei com o empreendedorismo, que é uma ação de fazer, de executar, de realizar projetos. Sim, repare bem, a questão da questão social, ou mais precisamente as questões sociais, elas são amplas e profundas. E você, no seu projeto Confabulando, você aborda uma série de áreas sociais. Seria importante você colocar quais são essas áreas, até para os internautas terem a percepção da amplitude desse seu projeto Confabulando. Quais os temas abordados? Na verdade, inclusive, as pessoas até perguntam como é que você escolhe os temas. Eu não escolho os temas, eu deixo aberto um canal lá, que é o direct, né, pelo Instagram, meu Instagram, ou pelo Messenger, porque muitas das pessoas elas não gostam de falar, eu que quero que fale sobre isso, né? Muitas ainda falam assim, eu tenho uma amiga que, mas eu sei que o problema está dentro da casa dela. E aí chegam para mim, mas a ideia é falar sobre tudo. Só que o que mais chega, o que mais é pedido, é que a gente fale de... E aí eu entendo que se chegam muitos pedidos de um determinado assunto, é porque isso é o que está latente na sociedade, é isso que está doendo, é onde o calo está apertando, é onde as pessoas realmente estão sofrendo. E aí o que chega muito é violência contra a mulher, e aí eu entendo perfeitamente, porque não há um dia que você ligue a TV que não tenha um assunto de uma violência contra a mulher, né, um cercear de direito dessa mulher, que é uma cidadã que está nessa sociedade, e aí em todos os campos, porque eu falo que a violência contra a mulher é muito democrática, ironicamente falando, ela não vê cor, sexo, raça, etnia, ela não vê classe social, né? E também chega muito, depois que eu fiz a primeira live falando sobre esses jovens, a população preta que tem sido a mais afetada nesses erros da justiça, são presas injustamente, chegam muitas histórias e muitos pedidos. Mas também chega a saúde mental, então a gente acaba falando de um todo, né? Mas o que mais reverbera tem sido violência contra a mulher, injustiça social, e aí pode ser um jovem que tenha sido preso injustamente, e a saúde mental. E aí eu gosto bem, a saúde mental, você vê que são 3 tópicos diferentes, né? Mas tem tudo a ver, porque a sociedade ela tem sido oprimida, né? Tem passado por um misto de pressão de todos os lados, e que não há saúde, equilíbrio emocional que aguente, né, uma coisa dessa, né, o desemprego, 14 milhões de pessoas desempregadas, a incerteza do amanhã, um vírus que ninguém sabe ainda de onde veio, por que veio e como é que isso vai ser resolvido, briga política, porque a gente ainda está no meio, o povo ainda está no meio disso, né? Você tem um vírus, você tem uma pandemia e você tem os governantes que deveriam estar ali
pelo menos passando um pouco de equilíbrio, não, é uma briga. Então, não tem como uma sociedade ela estar com seu equilíbrio emocional pleno num momento como esse. Então, são os pedidos que mais chegam, e aí a gente busca especialistas, e eu sempre falo ali, não é para deixar a última palavra, a palavra da verdade, nós não somos, não é esse. Nós não somos os detentores da verdade, mas podemos, juntos, que a proposta do Confabulando é dividir saberes e juntos construirmos caminhos. Ótimo. Elisete, houve um tema, se você me permite, entre os temas que você explanou pela sua vivência, eu vou colocar um que foi tema de uma das suas lives últimas e que eu considero extremamente importante, até para desmistificar um tabu muito presente na nossa sociedade, que é a questão do suicídio. Sim. É uma coisa que até há bem pouco tempo todo mundo tinha uma certa resistência a enfrentar. E hoje a gente sabe que a taxa de suicídio no Brasil é muito alta, principalmente entre jovens de 15 a 29 anos. Então, isso é muito importante. Eu só estou fazendo essa parte para chamar a atenção para uma live sua, e quem estiver interessado deve visitá-la, porque ela foi muito importante e muito interessante. Foi com alguém do CVV. Sim. Por coincidência, há meia hora atrás, ligaram para mim do CVV, para eu participar do CVV. Uma coisa muito interessante. Então, eu só estou fazendo essa observação para um tema muito importante, com o qual você já teve a habilidade e a capacidade de abordar. Tirando esse aspecto, a pergunta que eu faço, dentro dos vossos temas, qual é o motivo pelo qual, em seu projeto Confabulando, você incluiu o empreendedorismo? Na verdade, eu até falei que o projeto Confabulando, na minha cabeça, ele tinha um formato, né? Ele tinha um formato na minha mente, e conforme a gente foi executando, ele foi sendo direcionado pelo próprio público, né? E através de uma live que eu fiz com duas meninas empreendedoras, e eu pedi que me mandassem histórias. E eu comecei a receber várias histórias de mulheres que já empreendem, outras que têm vontade, outras que não têm coragem, mas me agradeceram por ter ouvido. E aí eu quis pesquisar mais a respeito e buscar outras histórias e querer saber de outras mulheres que buscam. E o que eu já sabia só potencializou, porque o empreendedorismo ele pode ser uma grande ferramenta para driblar, por exemplo, esses 14 milhões de vagas que foram cerceadas durante essa pandemia. Né? A gente não sabe, com certeza, nós não conseguiremos, o Brasil não conseguirá alocar as 14 milhões de pessoas que foram, né, tiveram seus serviços retirados por algum motivo, que as empresas sentiram, foi algo que abalou o país todo, e o empreendedorismo ele é um grande caminho. E quando eu trabalho numa militância de empoderamento da mulher, que é a mulher ter o seu próprio destino, ela ter autoridade sobre a sua vida, porque o empoderamento nada mais é do que isso, as pessoas, por fim, começaram a usar a palavra empoderamento como se fosse... Não, empoderar é dar à pessoa o direito de pertencimento, né? De saber o seu espaço. E é um grande caminho para as mulheres, por exemplo, que sofrem violência doméstica, e muitas das vezes elas ficam presas a um relacionamento porque elas não têm como sair, porque um dos motivos elas estão presas financeiramente a esse agressor, e quando ela sai, ela tem filho, ela não sabe o que fazer. Por outro lado, tem aquela mulher que ela não tem como sair de casa, isso eu olhando muito para o lado da mulher, né? Não tem como sair da casa, e ela pode, de dentro da sua casa, empreender, ganhar o seu dinheiro e ajudar a renda da sua casa e movimentar a economia, porque as mulheres elas têm um papel fundamental no nosso país, movimentando a economia, sim, porque a mulher, mesmo aquela que está em casa, tem aquela que sabe administrar aquele dinheiro que às vezes o marido dá, que tem que guardar para a feira, a mulher que trabalha, e hoje a gente sabe que o número de mulheres chefes de família já passam de 47% no país. Então, o empreendedorismo ele é um caminho. Primeiro, que eu acho que agora, mais do que nunca, se já estava potencializado, se o Sebrae já coloca os números lá em cima, se o Brasil está num ranking, está bacana no ranking mundial em mulheres empreendedoras, isso aí não tem mais volta, porque muitos homens perderam seus empregos, as mulheres tiveram que usar suas habilidades
e estão ajudando dentro dos seus lares, dentro das suas casas. Né? Eu conheço famílias, eu fui conhecer mulheres que, fazendo bolo, sustentam a família, uma família de 7 pessoas. Né? Então, a gente tem que potencializar isso, a gente precisa fomentar e dar mecanismo a essas mulheres e falar para elas o seguinte: é possível, você pode, pega o seu talento e materializa ele para você poder viver dele, fora o fato de algumas mulheres, que eu pude conversar também, que começaram a empreender apenas por problema de depressão, problema com as emoções, problema de solidão. Então, é um caminho que não tem volta e eu fico muito feliz com as histórias que eu estou escutando, que eu estou recebendo. Ontem, inclusive, até falando um pouco mais, eu comecei um outro projeto, porque algumas mulheres falaram: eu quero contar minha história, mas eu não tenho coragem de fazer uma live, eu não tenho coragem de falar ao vivo. Então, eu montei um outro formato do Confabulando, que é recebendo essas mulheres num espaço, montei um espaço para a gente fazer gravado, chamei uma pessoa, um produtor, né, um editor de vídeos, que é um profissional, ele veio ao espaço, fizemos uma gravação durante 2 horas para ele editar, e essa mulher precisa contar a sua história para poder impulsionar outras mulheres que às vezes têm a mesma vergonha que ela, mas que estão com baita talento, precisa ser ouvida e precisa essa prática de empreender, de movimentar, de mobilizar, de mexer com a economia do nosso país, precisa ser fomentada. Isso é muito interessante e há algumas coisas que têm que ficar muito claras. Esse problema do desemprego, em menor ou maior escala, ele vai se manter eternamente, até porque isso faz parte de um princípio do sistema capitalista. A necessidade da existência de uma mão de obra desempregada até para criar poder de barganha para os empreendedores, ou seja, para os capitalistas, nesse caso. Então, a mulher tem que se preparar, qualquer indivíduo tem que se preparar para enfrentar essa realidade. Outra coisa muito importante dentro dessa explanação que você fez é que nós acreditamos e temos a percepção que só precisamos de empreender quando estamos em dificuldades financeiras. Eu não acredito nessa versão. Por isso é que eu digo que empreendedorismo não é para ser aprendido na faculdade. Empreendedorismo é para ser aprendido no ensino médio. Porque, contrariamente ao que talvez me possam criticar, eu não acredito que o brasileiro tenha espírito empreendedor, não. Ele é empreendedor por necessidade, porque ele nunca foi preparado para ser empreendedor. As escolas preparam o aluno para ser mão de obra para um sistema. E não lhes é dito que vocês têm que aprender para conseguir um emprego, mas têm que saber e têm que ter conhecimento para que, no caso de não terem emprego, criarem o vosso próprio negócio. Isso normalmente não é dito. Esse é um grande problema. Outro aspecto muito importante: empreendedorismo não tem sexo, não tem idade. Hoje, você tem uma faixa de pessoas acima dos 60 anos com muita competência, muita capacidade de empreenderem. Isso, inclusive, funcionários públicos que até hoje se aposentam relativamente cedo e trabalharam durante uma vida inteira somente para sobreviver. A partir do momento em que se aposentam, têm essa possibilidade de se realizarem. Então, eu estou olhando para o empreendedorismo não só como uma forma de criar renda, mas como se realizar como pessoa, fazer aquilo que gosta, aquilo que tem aptidão. Muitas vezes, pelas forças das circunstâncias, o indivíduo passa uma vida fazendo aquilo que não tem a sua aptidão, mas que, por necessidade, ele faz. Então, temos que divulgar essa ideia. Outro aspecto muito importante, que você também abordou, em certa medida, em relação às mulheres, é preciso os projetos de capacitar mulheres para o trabalho não tem que ser somente uma questão técnica, tem que ser uma questão psicológica. Incutir nela a percepção: você é igualdade com o homem, você pode competir. Que numa sociedade machista, isso ainda não está muito presente na cabeça de muitas mulheres. E isso é uma lacuna que eu encontro. Qual é a sua opinião? Eu encontro isso porque, normalmente, eu vou dar um exemplo concreto. Quando se dá um curso de empreendedorismo, se dá um curso nos aspectos técnicos e não se fala nos aspectos psicológicos que tem que ter esse empreendedor. E eu defendo que os aspectos psicológicos têm que fazer parte de um curso de empreendedorismo. O que é que você acha nesse aspecto? Não, com certeza, principalmente no que tange à mulher que ainda tem o seu serviço desvalorizado.
A mulher tem uma dupla jornada, né, de trabalho, dupla, tripla. Hoje em dia eu falei que já nem é mais tripla. Essa pandemia, inclusive, deu uma impulsionada nisso, triplicou o trabalho das mulheres, principalmente porque elas trabalham, as que trabalham fora, chega em casa e ela tem ainda uma casa cheia, ou então está home office com uma casa lotada, a rotina mudou. Então, as que estão em casa estão com mais pessoas em casa, então tudo complicou. E o que se via antes? Esse trabalho da dona de casa não era valorizado, não é valorizado ainda. O pessoal, o que a gente ouve? O que você está cansada porque ficou em casa aí o dia todo, mas cuidando de uma casa, cuidando de família, cuidando dos interesses da família. Então, essa mulher, se ela não tem ainda aquele entendimento que o trabalho das suas mãos é valioso, fica muito mais difícil aí ela entender que ela pode empreender, que ela pode fazer, ajudar a sua família e ela estar ali em equidade com os direitos do seu marido, do seu companheiro, do seu parceiro, dos seus familiares. Muitas pessoas tratam o trabalho da mulher como é uma brincadeirinha, não leva a sério. Então, realmente, é preciso. Por isso, quando a gente fala do empoderamento da mulher, trabalhar o empoderamento, isso as casas, os centros de atendimento às mulheres, eles fazem muito isso, além de ensinar a bordar, além de ensinar a cortar o cabelo, além de ensinar ter um workshop sobre empreendedorismo, que isso tem essas coisas desse centro de atendimento, eles primeiro também têm que vir com um trabalho psicológico, porque essa mulher ela já acha que nada que ela faz vale. Nada que ela faz vale a pena. Ela não sabe nem dar preço às suas coisas porque ela mesma não se valoriza. Ela tem vergonha de como oferecer, como cobrar. Eu estava conversando com a menina ontem e ela falou que no início foi muito difícil para ela, porque ela queria dar o preço, mas ela ficava... Porque ela mesma não tem o entendimento do valor do seu talento. Né? Porque muito mais do que a mercadoria, existe um valor por trás de tudo aquilo ali. Dela, do tempo dela, do talento dela. Então, realmente as mulheres precisam ser trabalhadas. Tem muitas mulheres talentosas, muitas mulheres com dons maravilhosos, só que não conseguem avançar porque existe ainda esse problema enraizado de uma sociedade que cobra, de uma sociedade que julga, de uma sociedade que não valoriza, de uma sociedade que não leva a sério o trabalho da mulher. E até pegando um gancho do que o senhor falou sobre o brasileiro, ele é um empreendedor nato, eu concordo, porque a maioria das pessoas que eu conversei, o professor Ricardo, inclusive, numa delas estava comigo, eu encontrei uma que fez um plano de negócio. A maioria, vou empreender, realmente apareceu uma oportunidade, graças a Deus, precisou ir batendo cabeça e foi dando certo, mas não tinha. Por quê? Aí a gente também tem que ver, porque a gente vive num país em que não é fomentado a importância do investimento no conhecimento. Eu estava falando, anunciando o curso que a Escola de Treinamento vai fazer, e falei, olha, ter talento é bom? Maravilhoso. Ter o dom? Show. Ter a ideia? Maravilhoso. Mas se você não investir em conhecimento, você vai ficar para trás. Porque as pessoas estão cada dia... desculpa até me alongar nessa resposta, o professor Ricardo falou, seria legal você fazer live, no início fiquei assim, e aí comecei a fazer. Só que eu fui vendo que se eu não fosse estudar, se eu não fosse acompanhar outras pessoas que já fazem, eu ia ficar na mesmice. Então, cada semana eu vejo que é um progresso. Por quê? Eu estou lendo, eu estou buscando outras informações, eu estou buscando outras dicas. O conhecimento é uma chave importantíssima dentro dessa estrada. E nós, brasileiros, não somos incentivados a investir no conhecimento, investir em estudar, investir em ler um livro. Falei quantas livrarias foram fechadas no Brasil. Então, tudo aqui é muito difícil, mas o brasileiro, ainda bem que o brasileiro nó em fio dá, consegue, mas eu acho que seria menos retrabalho, seria menos desgastante se junto nessa estrada tivesse conhecimento. Acho que a gente penaria menos. Manuel? Sim. Eu estou vendo aqui as interações suas com a Elisete. Vocês falaram muito bem a questão do empreendedorismo, né, como uma forma social de ajudar as mulheres, ajudar o desempregado. Mas
me veio uma coisa à cabeça que eu queria fazer uma provocação para você e também para a Elisete também. O empreendedorismo, Manel, seria só para a pessoa que se vê num momento de aperto, desemprego, ou teria uma visão mais ampla, além de atender a uma pessoa buscando uma oportunidade de emprego, Manel? Essa realidade, eu já coloquei para a Elisete esse aspecto. Eu acho que, eu defendo que a questão do empreendedorismo, primeiro aspecto, ele tenha que ser dado, no mínimo, a nível de ensino médio. Isso é importante. Existe um potencial no brasileiro, não perguntes porquê, talvez tenha uma explicação sociológica, psicológica, antropológica, não sei dizer, mas ele é um povo extremamente criativo, sem dúvida nenhuma. Só que não existem projetos para aproveitar essa competência, essa capacidade que ele tem de criar. Então, o empreendedorismo devia ser dado no ensino médio, a começar a ser dado no ensino médio, e não no ensino secundário, como normalmente acontece. Isso é um aspecto. Segundo aspecto, quando eu coloco muitas vezes nas turmas o que é mais importante, ter dinheiro ou ter uma boa ideia? Normalmente o aluno sempre coloca o problema é o dinheiro. Não. O dinheiro é um obstáculo, mas não é o problema insuperável. O grande desafio é se ter uma boa ideia. E uma boa ideia é uma ideia que tenha viabilidade comercial. Porque se eu tiver uma boa ideia, sempre existem parceiros interessados em fazer parcerias para alavancar a minha ideia. Esse é outro aspecto. Desmistificar que o dinheiro é um obstáculo intransponível. Outra questão que eu já coloquei também para a Elisete é a questão da idade. Empreendedorismo não tem idade nem sexo, nem género. Empreendedorismo está em todas as classes sociais, desde que o indivíduo tenha competências para alavancar os seus conhecimentos. Essa é a minha visão. E eu acho que a Elisete, até certo ponto, concordou comigo. Sim, concordei plenamente. Inclusive, falando sobre a idade, a gente tem que ver o seguinte, a gente vive hoje uma outra realidade, né? Alguns anos atrás, 50 anos era o quê? A pessoa já falava, acabou a vida, né? Hoje em dia, 50 anos, a pessoa está começando a vida, a expectativa de vida aumentou muito, as pessoas estão se aposentando e ficam muito sem saber o que fazer, porque sai daquela rotina, daquele compromisso de acordar cedo e ir trabalhar, e aquela rotina começa a ficar em casa na primeira semana bem legal, na segunda semana, na terceira, a pessoa já começa a ficar entediada daquilo, e sem ter um planejamento do que fazer. E eu acho que realmente, se a gente tiver dentro das nossas relógios, né, tocando, né? Se a gente tivesse dentro das escolas isso fomentado, dentro das escolas isso incentivado, inclusive, hoje a gente teria uma geração que está se aposentando muito nova, vamos botar assim, muito nova, e que estariam desenvolvendo projetos e estariam com uma vida mais otimizada. Eu vejo muitos amigos, tem amigos que estão aposentados e estão meio sem saber o que fazer, porque isso não é fomentado dentro da nossa sociedade, dentro do nosso país. Manuel, fala. Deixa eu registrar, então, a presença dos nossos convidados, né? Na Papo de 30, agradecemos sempre a tua presença. Você que já é seguidor da Papo de 30, a Papo de 30 ocorre todas as quintas-feiras, às 18 horas, com transmissão direta pelo Facebook da Escola de Treinamento. Você que já é nosso seguidor, agradecemos sempre o seu compartilhamento, a indicação de um amigo, para que venha interagir aqui com a gente, sempre com esse tema importantíssimo sobre o empreendedorismo. Você que é um visitante da Papo de 30, está estreando hoje, seja muito bem-vindo. Todas as quintas-feiras, ou se você não puder assistir, você tem duas opções. Aqui no Facebook da Escola de Treinamento, você pode assistir todas as Papos de 30 que ocorreram até hoje. Ou, como forma alternativa, em nosso canal no YouTube, Prof. Ricardo Machado, terá também lá todas as edições dos quase 4 meses da Papo de 30. Já o relógio da vovó já tocou, então deixa eu aproveitar e divulgar aqui também agora, Elisete e Manuel, o nosso curso de empreendedorismo. A Escola de Treinamento vem, nos últimos anos, ministrando cursos na Baixada Fluminense, no centro do Rio e na região serrana do Rio de Janeiro também. Mas por conta desse ano da agenda diferente para todos os negócios, todos os cursos, nós estamos iniciando
um curso online de empreendedorismo. Então, no próximo dia 7 de novembro, a Escola de Treinamento estará ministrando o curso de como iniciar o seu negócio empreendedor, né? Introdução ao empreendedorismo. Será todos os dias 7, 14 e 28 de novembro, das 9 às 11 horas. Tá? Um investimento bastante simbólico, compreendendo esse momento difícil para todos os empreendedores. Então, você que já deseja ser empreendedor, está querendo mais informações, mais embasamento para essa importância, você que já é empreendedor e deseja dar maior robustez de sustentabilidade ao seu negócio, convidamos a vir participar do nosso curso, né? Nosso fomento. São apenas 3 encontros em 3 sábados de novembro, das 9 às 11 horas, com aulas totalmente online, ok? Então, Manuel, a gente tem agora uma reta final, eu tenho mais alguns recados finais, mas vou devolver para você a nossa entrevistada, para você tocar aí a nossa reta final, Manuel. Ok, algumas coisas que eu gostaria até de deixar bem claro, e gostaria de saber a opinião da Elisete. Eu digo que um projeto de empreendedorismo pode ser criado e deve ser criado, a meu ver, enquanto o indivíduo está empregado. Porque hoje, se eu perguntar a alguém quem tem a garantia do seu emprego, ninguém me garante. Por enquanto, até somente os funcionários públicos. Até quando, não sei. Mas, tirando o funcionário público, ninguém tem a garantia de emprego. Até quando se manterá empregado? E, normalmente, por uma questão até de comodismo, e aqui vem uma crítica, as pessoas se acomodam e só pensam em empreender quando perdem o emprego. Esse não é o caminho certo. Eu costumo dizer que, contrariando uma frase muito comum no Brasil, correr atrás, eu digo que ninguém deve correr atrás, deve-se correr à frente. Eu tenho que me preparar para não ser surpreendido pelas contingências da vida. Então, enquanto você tem um emprego e tem garantido o seu salário no final do mês, você prepara o seu plano, prepara a sua ideia, desenvolve a sua ideia e coloca dentro da gaveta. Para que se no dia, infelizmente, acontecer de ser desempregado, você já ter uma ideia por onde caminhar. Esse é um aspecto que eu gostaria de saber a sua opinião. Não, com certeza. Eu, por exemplo, nunca... aliás, na verdade, muitas pessoas como eu já empreendem, já são empreendedores e não se atentam ou não focam naquilo. E, com certeza, eu vou até dar um exemplo desse um amigo, ele trabalhando numa grande empresa de design, ele é um grande designer, e ele começou a fazer os trabalhos dele em casa, né, paralelo ao seu trabalho lá em que ele tinha a sua alocação, o CLT tudo certinho. Né? E aí ele chegou um momento que ele foi vendo que, peraí, custo-benefício, eu estou ganhando quase a mesma coisa e eu tenho que me deslocar, por exemplo, quem sai da Baixada Fluminense para ir para o Rio, para a capital, e ele foi colocando aquilo na balança e foi vendo que dava, mesmo assim, ele ainda demorou a tomar a posição, até que ele tomou a posição que, ó, está na hora, e ele não esperou nem ficar desempregado, não, ele mesmo sentou com o chefe e falou, ó, tá legal assim, e preferiu sair. Então, realmente, hoje eu tenho um outro olhar, eu acho que se você, a pessoa, enquanto está alocada, independente de quem se pretende sair, ou se a gente não sabe, realmente, hoje em dia não tem mais serviço de, aquele serviço que você ficava 30 anos, 20 anos, não dá, hoje em dia está tudo muito, né, volante, você não tem uma ideia se vai ficar 1 ano, 2 anos. A empresa que eu saí mesmo, eu achei que eu ia sair de lá aposentada, eu não saí. Então, você tem que se organizar, se você tem o talento, se você já tem a vontade, se você já vê algo... Porque o que acontece muito? A pessoa aí fica desempregada, pega toda a sua rescisão, todo o seu trabalho, investe em algo que ela nem fez um plano de negócio, que ela nem se preparou, que ela nem sabe se o mercado está preparado para aquilo que ela pensava, e aí não fica nem com uma coisa nem com outra. Né? O ideal é realmente você ter uma preparação antes, você já fazer uma visita, já procurar, já fazer um plano de negócio, já ver como seria se você implementasse. E, se possível, como algumas amigas que eu tenho agora,
já estão empreendendo e continuam, estão esperando o momento certo para se desligar das empresas que estão, mas já estão empreendendo enquanto estão alocadas com o CLT. Sobre esse assunto, eu não sou modelo para ninguém, mas eu, quando cheguei ao Brasil, eu estava empregado e montei simultaneamente a minha empresa. Eu saía às 17 horas do meu emprego e ia trabalhar na minha empresa. Ou seja, quando a minha empresa fechou as portas, eu já tinha o meu emprego. Não sou modelo para ninguém, só estou dando um exemplo concreto de vivência. E isto não está na literatura, está na vida de cada um. Por isso é que o indivíduo aprende muito ouvindo os outros. Normalmente a gente costuma dizer que aprende apanhando. Não, antes de apanhar, ouve os outros. Os outros podem ser um bom referencial para cada um de nós. Sim. Este é o meu exemplo. Eu nunca fui surpreendido pela vida, porque nunca acreditei, com todo o respeito, no Papai Noel. Por isso que eu acho importante essa troca de informações, porque as pessoas precisam ouvir. Não, existe, teve alguém que deu certo, funciona, sabe? Então, eu dou muito valor nisso, de você trocar a experiência, da pessoa ouvir. A menina que eu conversei ontem aqui, já até adiantando, ela falou que ela ficou desempregada, foi passar o final de semana na casa da mãe, estava muito frio, ela começou a fazer umas pantufas, e aí o pessoal gostou quando foi vendo encomenda. Hoje ela está com a empresa dela. Então, por que não fazer com que as pessoas levar essa história para outras pessoas que já estão fazendo de forma tímida, e para saber o seguinte: dá certo sim, se você estudar, se você buscar conhecimento, se você pesquisar, se você batalhar, se você estiver focada naquele teu projeto, naquele teu sonho, dá certo, pode acontecer, e muitas pessoas estão sendo bem-sucedidas seguindo seus projetos. Ótimo. Eu sei que o professor Ricardo já tocou o seu reloginho, mas eu gostaria de aproveitar o momento para te fazer uma pergunta na área da psicologia. Quando eu dou aula, quando dou cursos, um dos grandes problemas que eu tenho é convencer os empreendedores a perderem o medo. O medo é um grande obstáculo. Na sua opinião, como vencer esse obstáculo, que é o medo, que eu acredito que seja o grande medo das pessoas, porque elas nunca foram preparadas para serem empreendedores. E o empreendedor tem que assumir riscos. E nunca ninguém é preparado para assumir riscos. Por isso é que, em termos normais, todo mundo gosta de ser empregado funcionário público, para não correr riscos. Ser empreendedor é assumir riscos. Então, como não foi preparado para isso, psicologicamente, ele tem medo. Como vencer, como superar esse medo, que é muito comum nos candidatos a empreendedores? É engraçado. Hoje eu dei uma entrevista para a Rádio Tropical e falei até sobre isso, porque eu tive uma passagem pelo futebol, como árbitra de futebol, e falei como o futebol, como a arbitragem agregou valores à minha vida que eu aplico hoje nas coisas que eu faço, né? E uma das coisas que eu sabia que era com medo ou não, eu tinha que tomar uma decisão. Apitando um jogo de futebol, eu podia estar morrendo de medo se eu fosse dar aquele cartão vermelho para aquele jogador, se ele ia querer partir para cima de mim, se eu fosse anular um pênalti, se eu fosse anular um gol, qual a consequência daquilo. Só que, independente do medo que eu tinha da reação, da consequência, eu tinha que ter a decisão. Então, uma das coisas que a gente precisa saber é o seguinte: com medo ou sem medo, tem que fazer, tem que ir, tem que resolver, tem que ser resolutivo, tem que decidir. Uma das coisas que eu falo de virtude, qualidade, sei lá o nome que ele dá, tem que ter poder de decisão, poder resolutivo e ter proatividade. Então, se a gente tem essas coisas, mistura isso tudo, a gente vai vencer o medo. O medo na dose certa, ele é até bom, na dose certa, porque também muitas pessoas se impulsionam, saem fazendo, sem um estudo, sem ver as consequências, sem ver se aquele é o melhor momento, se é a melhor forma. E também o medo pode te travar, né? Aí você nem vai e nem fica. Mas o medo na dose certa, e você tendo um poder de decisão, você sendo resolutivo, você vai avançar. Eu fiquei com muito medo. Eu sempre falei: eu não gosto de falar em vídeo, eu falo mal, eu falei: eu não gosto da minha voz, eu não gosto da... E eu fiz a primeira e
fui obtendo um resultado, falei, cara, eu não quero nem saber. Eu vou... E outra coisa, vestia um personagem, e eu falava muito isso, eu optando no futebol, era um personagem ali, eu podia estar morrendo de medo, mas eu chegava ali, vestia aquele personagem que todo mundo acreditava que eu era Mulher Maravilha, e resolvia aquela situação ali nos 90 minutos. Então, eu acho que falta, as pessoas estão muito passando a decisão para os outros, a decisão que é sua, que cabe a você, que está na sua mão, quem tem que tomar é você. Quem tem que decidir é você, quem tem que empreender, quem tem que dar o primeiro passo, quem tem que ir lá e se arriscar, porque também é uma vida. O empreender é um risco. Você não sabe qual é o resultado final. Agora, para você ter um resultado positivo, você vai colocar coragem, vai colocar determinação, vai colocar foco, vai colocar disciplina, que é uma das coisas que eu tenho falado, muitas pessoas acham, eu sou empreendedor, eu posso acordar a qualquer hora, eu posso fazer. Não, pelo contrário, é muito legal, estou adorando. Mas eu tenho que estudar mais, eu tenho que ler mais, eu tenho que me preparar mais, eu tenho que estar à frente quando chegam com uma informação, eu preciso estar sabendo na frente. Se eu não estou sabendo daquela informação que está todo mundo sabendo, opa, tem alguma coisa errada, eu já errei aí no caminho. Então, é tudo muito mais intenso, tudo mais desafiador, mas o resultado também é maravilhoso. Então, com medo ou sem medo, temos que seguir. Ok. Elisete, olha, tem um internauta que é fiel nosso aqui discordando de maneira forte de você, porque ele fez um comentário aqui que eu vou compartilhar. Ele disse o seguinte, Rodrigo, você fala muito bem, Elisete, se comunica muito bem, então todos os teus medos foram vencidos, né? E eu concordo plenamente com o Rodrigo. Você tem uma fala, uma oratória muito clara. Olha aqui, eu e o Manuel somos professores, o Manuel com mais de 30 anos de carreira, então a gente está aí a gente tem condições de afirmar isso. Manuel, realmente já tocou o telefone, o relógio da vovó aqui, mas eu não vou deixar de passar uma pergunta de um internauta. Então, olha só, a Daniele faz essa pergunta aí para Elisete. Como podemos ajudar esses nossos empreendedores, né, por necessidade, a empreenderem, que precisam, está muito pequeno para mim aqui, precisam se especializar e se aprimorar. Não é isso? Deu para ler, Elisete? Para mim está muito pequenininho aqui. Deu para ler. Daniela, eu tenho falado com as meninas, né, com as mulheres que eu estou conversando e até dando o meu exemplo. Se você quer avançar, você precisa se especializar. O mundo está tudo muito rápido, a informação chega muito rápido para todo mundo. Todo mundo hoje tem um celular que pode jogar lá numa plataforma e pegar uma informação. Todo mundo está tentando empreender, aliás, todo mundo não, mas deveria ser todo mundo, mas muitas pessoas estão tentando empreender, muitos negócios parecidos, e o que dá a diferença, o que faz o diferencial, é o toque que você vai dar através do autoconhecimento e do conhecimento que você busca. Então, eu vi isso, eu comecei as primeiras lives, eu vejo hoje, eu fico rindo, né? E aí eu fui buscando, não é por aí, esse não é o caminho, mas como é que eu descobri isso? Eu tive que acabar a live e começo uma outra live, que aí eu vou ouvir a live, vou ver a live, isso não foi bem, e eu vou ler, aí jogo lá nas plataformas, vou pesquisar, assisto outros vídeos, e eu tenho passado isso, porque uma coisa é certa e é um fato. Por mais capacitado que cada um de nós sejamos, por mais intelectual que alguém possa ser, o conhecimento, ele não para, o conhecimento não se esgota. Então, se a gente não se aprimorar, se a gente não se especializar, se a gente não buscar informações, se a gente não ver o que os outros estão fazendo, até para poder agregar valor ao que nós estamos fazendo, a coisa não avança. Você vai muito bem, mas vai estacionar num determinado... E as pessoas estão voando. Então, a gente precisa buscar conhecimento. Perfeito. O Rodrigo, que fez esse comentário, né, observando muito bem a tua fala, ele também fez o pedido, né, para deixar o link aqui do curso. Então, Rodrigo, além do próprio site da Escola de Treinamento, www.escoladetreinamento.com.br, o Fernando Fraga colocou aqui também o link, né? Quem quiser já fazer a inscrição direta, é só copiar esse link, você vai mandar apenas o seu nome, o seu e-mail, e a partir dali você já começa o seu processo de inscrição no curso, que começa no próximo dia 7. Manuel
Elisete, estamos chegando à reta final da nossa live. Deixa eu só reforçar aqui um pedido, né? Que quem possa compartilhar, possa participar da nossa estreia, da nossa live lá no Instagram, no próximo sábado, é um Momento Empreendedor, né? Então, se você puder participar do Momento Empreendedor do próximo sábado lá no Instagram, será um enorme prazer ter você também agora nessa plataforma, tá? Então, esperamos você, compartilhe essa informação para quem deseja ter mais um momento de empreendedorismo no próximo sábado, pela Escola de Treinamento no Instagram, @Escola de Treinamento BR. Vamos ter um momento lá, eu e Manuel interagindo, dando dicas a você que é empreendedor ou deseja empreender pela primeira vez. Manuel, Elisete, está sendo muito bom, estamos chegando realmente ao final. Elisete, a gente falou muito em cima do Confabulando, que é um projeto muito bacana que você tomou a iniciativa de poder divulgar e compartilhar com o pessoal. Eu vou colocar aqui o link na tela, Elisete, do teu Facebook. A partir dali o pessoal chega no teu Insta, né? Chega no teu, no teu canal do YouTube. Enfim, Elisete, está aberto aí a tela, o microfone para você não só dar seus recados finais, como também divulgar aí o que você achar pertinente ainda, outros canais para o Confabulando, Elisete. Show de bola. Primeiro, eu quero agradecer a oportunidade. Eu acho que todas essas oportunidades que a gente tem de conversar, isso aqui é um bate-papo, trocar ideia, trocar saber, isso agrega valor, né? Isso aí vai agregando valor à nossa estrada, à nossa caminhada. Quero agradecer ao professor Manuel Barreto, que sempre me recebe super bem. Quero ele na live comigo, já falei, repito aqui o convite. Professor Ricardo, que foi, eu vou falar, o idealizador, ele que me cutucou lá para que montasse, fizesse um trabalho assim surgiu o Confabulando. Quem quiser acompanhar, Instagram, @Elisete Barroso, e agora a página do Facebook, @Confabulando com Elisete Barroso. Será um prazer e espero que a gente se encontre aí pela estrada da vida, tenha mais papos como esse, que eu gosto muito. Parabéns ao Papo de 30 a todos que estão envolvidos direto e indiretamente. Eu acompanho sempre, eu acho que é uma plataforma maravilhosa de levar informações e também fomentar a importância dos empreendedores. Manuel, mais um prazer, mais uma vez recebemos uma empreendedora social, que nós sabemos é um tema que nós gostamos muito, e particularmente a Elisete Barroso, no qual eu e você somos dois fãs, estamos sempre seguindo lá, acompanhando esse projeto Confabulando, que foi uma ideia maravilhosa da Elisete. Manuel, mais uma vez te agradecendo a tua presença, né, e pedindo a você tuas considerações finais dessa live de Papo de 30, que vai completar agora, no início de novembro, 4 meses aqui das nossas lives, Manuel. Muito obrigado pela tua presença hoje de novo, Manuel. Muito obrigado. Eu é que quero agradecer a presença da Elisete, acima de tudo com um tema ao qual eu dou um valor inestimável, sem dúvida nenhuma, de muita importância. Os problemas deste país são amplos e profundos e necessitam de pessoas como a Elisete para ter a coragem de os abordar de uma maneira simples, franca e aberta. Isso é aberto para toda a sociedade. Por isso, participem no Confabulando, porque vocês vão aprender muito e, mais do que isso, vai-vos abrir uma reflexão sobre série de problemas pelos quais este país está atravessando. Muito obrigado pela sua presença, Elisete. Pessoal. Agradeço. Pode ir, professor. Não, pode falar, Elisete. Não, só falar muito obrigado. O professor Manuel fala, eu fico, fico lisonjeado. É fera demais. Líder. Concordo com você. Somos dois fãs, então, desse rapazinho aí que está na tela agora, está abaixo da gente, né? Somos dois fãs desse rapazinho aí com conteúdo maravilhoso. Pessoal, estamos chegando, então, ao final de mais uma live Papo de 30, né? Foi um enorme prazer. Você que está assistindo pela primeira vez, gostou? Dá um like, compartilhe com seus amigos. Na próxima quinta-feira, às 18 horas, estaremos de volta aqui com mais uma
Papo de 30, uma live que procura ir direto ao assunto. Pessoal, um abraço e até a próxima Papo de 30, pessoal.